Boa tarde a todos, graça e paz, amém? É muito bom falar de missão com a igreja. É algo que eu não digo que é só bom, é vital. A igreja que não é uma igreja missionária é uma igreja que tem que olhar, né? Fazer uma anamnésia dela mesma, analisar, porque alguma coisa tem errado, né? Ou com a liderança, ou com os pastores, sei lá. Mas uma igreja que não pensa em missão, que não pensa para fora, é uma igreja, e não tem nada de errado estar errado, tá bom? Até porque a gente se corrige a todo momento. Eu, como pastor, me corrijo a todo momento. Hoje mesmo fui corrigido umas 3 vezes pela minha esposa, porque não, deixa para lá, a gente veio falar de missão. Então, eu estava aqui na fala do irmão Bruno, e muito preciosa a fala, e a gente, e é bom quando a gente tem uma boa teologia. Nós somos teólogos, amém? Nós buscamos, nos aprofundamos na teologia e precisa. Quando a teologia ela se engloba com a doxologia, ou seja, quando acontece o culto, né, essa é a pergunta aqui, né, talvez eu pus o que é missão, é um dos aspectos do que é missão. Missão, para mim, num dos modos de ver, é o culto que não termina no domingo, ok? É quando a teologia boa, a teologia que é buscada pelo reverendo, que é buscada pelo pastor, que é buscada pela igreja, quando vem aqui e vem num culto ou numa EBD e encontra isso, né? Encontra um bom estudo, encontra horas e horas de dedicação e profundidade nas Sagradas Escrituras, isso é excelente. Quando ela se encontra com a doxologia, ou seja, com adoração, com louvor, que é o que acontece no culto, o culto é a mistura desses dois, né? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque ela não termina, não tem como esgotar isso aqui. Não tem como a gente vir para o culto, no culto de domingo, tem como a gente estar numa conferência missionária, por exemplo, e esgotar isso aqui. Eu tenho certeza que o assunto que o reverendo Bruno, anterior, eu também sou o Bruno, mas que ele trouxe não se esgotou, tem muita coisa. Ele teria 3 horas de assunto tranquilo pela frente. Eu não vou conseguir esgotar o meu assunto. Os outros preletores também não. Ou seja, a missão não se esgota. Então, eu queria hoje, de uma forma prática, falar desse discipulado. Eu falar de, talvez, e aí muito bem dito aqui pelo irmão no começo, esses povos não alcançados, né? Quem são? Né? Os povos não alcançados. Né, do outro lado da rua, do outro lado do mundo. Quem são? Quem que aqui está fazendo uma universidade sabe que tem um monte de povo não alcançado. Quem são esses povos não alcançados? Quem são essas pessoas não alcançadas? E que acabar com aquela teologia que o Senhor traz os eleitos. O Senhor traz os eleitos, até nós. Ele não traz até aquela porta ali, filho. Ficar esperando eles chegarem aqui. Então, eu queria, antes de entrar no texto, que nós vamos iniciar e transcorrer aí essa linha de pensamento, eu queria me apresentar. Eu me chamo Bruno, né, Taioli, eu sou pastor presbiteriano e trabalho na equipe pastoral da IP Alpha, da Igreja Presbiteriana em Alphaville. Nós somos uma equipe de 13 pastores lá, lideradas pelo reverendo Elder Stutz. E é uma igreja, né, que é missionária, pensa para fora. Tanto os pastores, a equipe pastoral, como o próprio orçamento da igreja, né, em torno de 30% ou mais é destinado, ou seja, a maior parte do bolo, da fatia do bolo, ela é destinada para missões. Nós temos hoje 68 missionários e 36 plantações, né, debaixo do guarda-chuva da Igreja Presbiteriana de Alphaville. Então, é uma igreja que pensa para fora. Eu trabalho lá com missão urbana
e trabalho com um ministério que se chama IP Alpha Solidária, que é a ação social da igreja. Obrigado, valeu, Deus te abençoe. É a ação social da igreja, né, no aspecto de atender comunidades, né, mas não como isca, né, levar uma cesta básica, tudo. É levar o evangelho e levar os recursos que são necessários para que o evangelho seja absorvido. E nesse grupo, eu pastoreio esse grupo dentro da igreja. Nesse grupo tem 180 pessoas servindo, então quase uma igreja dentro da igreja, né? A gente brinca que é o 1%, porque tem um termo do 1% em motoclube, quem vê, né, os caras de motoclube, tem alguns deles têm 1%. Aquilo lá é um termo militar, que se fala que é 1% da tropa que se dá, que morreria pelaquela causa, que vive, né, aquela missão. Então, aquele que está na rua, o missionário, é um 1%. Né? E aí essa discussão, quem é missionário, né? A gente tem, lógico, a gente engloba, quem é missionário, quem é pastor, né? Na igreja a gente sabe quem é o pastor da igreja, o reverendo Djavan, mas quem é pastor na sua casa? Não é? A gente viu isso na pandemia. Quem era o pastor de casa? Não, isso continua, né? Não no termo, né? Não no termo pastoral, mas quem é a liderança espiritual na sua casa? Quem é o missionário da sua rua? Quem é o missionário na sua faculdade? Quem é o missionário onde Deus te colocou? E se você não entende onde Deus te colocou ainda, né? Aquela pergunta existencial, por que você me fez, Deus? Então talvez a gente entenda hoje. Eu trabalho lá há 12 anos na IP Alpha. Eu estive fora, plantando uma missão fora, fui missionário da IP Alpha fora do Brasil, e quando voltei na pandemia, em 2020, acabei voltando para um outro foco de missão, que são plantações. Acabamos de formar uma plantação no Rio Pequeno, e eu sou designado para plantações em área de risco, porque uma das coisas que eu faço desde 2007, eu sou capelão carcerário. Então eu trabalho dentro do sistema carcerário e trabalho com essa população, né, em extrema vulnerabilidade. Então, eu trabalho numa área de risco, ou seja, em algumas comunidades, que talvez o pastor, ou um pastor, né, cada pastor tem o seu lugar de trabalho. Tá? Não tem o mais preparado, o menos preparado, todos eles são pastores. Não tem o melhor e o pior, tem o pastor no lugar certo. Né, fazendo o que Deus mandou e no centro da vontade de Deus. E aí hoje eu estou numa nova plantação que entrou, que é na cidade de São Pedro, em Santana do Parnaíba, e também numa revitalização que é a Aldeia da Serra. Então hoje eu estou caramba, três lugares, né? A Aldeia da Serra como pastor auxiliar, responsável por uma plantação, faço parte lá da equipe, tem algumas coisas na IP Alpha, e capelania carcerária, que sempre vai muito bem. O campo é gigantesco, depois quem quiser se aprofundar até passa o curso aí de capelania carcerária, bem legal para vocês. Bom, nessa conferência missionária que vai falar de discipulado, eu queria trazer uma coisa prática para a gente. Fora pastor, eu também sou marido da Paty, a gente é casada há 25 anos, e eu tenho 3 filhos. Eu tenho 2 antes do meu casamento. Eu me converti, eu estou há 26 anos convertido para a glória de Deus. 26 anos limpo, pastor. Caramba, estou fazendo 26 anos sem álcool, sem droga, sem criminalidade. Olha que bênção. E não é um testemunho meu, né? Quando a gente fala, não, vai dar o teu, eu vou falar um pouquinho do testemunho de Cristo. Porque eu mesmo, né? Eu sei bem onde eu deveria estar. Então, eu sou marido da Paty, pai do Bruno, de 32 anos, Vitório, de 30 e a Ana, de 14. E, ando de skate ainda, para a glória de Deus. É o meu, né, o meu esporte, eu não sei jogar bola. Quando os caras falaram assim, o que você achou da escalação do time do Brasil? Olha, legal, né? Mas
que você tem para falar? Eu falei, nada, eu não faço ideia quem sejam os caras que estão ali, não faço mesmo. Se você me falar, o fulano Ronaldo, fulano, sei lá, não sei o nome, porque não me interessa realmente. Não é que eu acho chato, é que eu não entendo futebol, porque eu sempre andei de skate, desde 1975. Então é esse meio que eu vivo, esse meio urbano, underground que eu cresci, e é nele que eu permaneço. Isso que é bem legal falar. Então, para que a gente continue aqui, a gente entra no que realmente tem, né, importância. A gente, se vocês puderem abrir a palavra de Deus em Romanos 10, e eu vou pedir, e Romanos 10 é fantástico, né? É a confissão nossa, do 9 ao 13, é aquilo que a gente vai levar na missão. Por que nós fazemos missão? Por causa disso daqui. Por causa do que Cristo nos ensinou, a Bíblia toda nos ensina, mas o que aqueles homens, aqueles apóstolos bons, né, os apóstolos mortos, aqueles homens e mulheres fizeram, né, e continuaram a obra que Jesus Cristo nos ensinou. Ok? Então, eu vou ler aqui, a partir do verso 9 de Romanos 10, diz assim: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será? Vamos junto, galera? Você será? Salvo. Isso é o termo de salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, em algumas versões envergonhado. Porque não há distinção entre judeu, vamos ler junto, e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Vamos ler esse versículo 13 juntos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será... Vamos ler de novo? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor. Agora eu faço uma pergunta para vocês, igreja, com toda a veemência, com toda a pontuação, com toda a importância. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada viram? Ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas ou as coisas boas. Como, porém, ouvirão? A palavra aqui, ela nos incomoda. Posso tirar daqui? Pode, galera do som? Pode? Obrigado. Outra coisa, né? Eu não consigo, eu preciso me mexer. Se eu fico parado aqui, é capaz que eu bugue. Trave na situação. Olha só, missão é o culto que não termina no domingo. Todo mundo concorda com isso daí? Se o que é aplicado aqui no domingo, tanto as orações de intercessão, lembra que tem um roteiro no culto, que a gente traça ele não por acaso, não a esmo, né? Essa liturgia de culto, ela é feita com muito rigor, propriedade, centralidade bíblica, né? E universalidade, ou seja, você não está tão somente orando por orar, orando para si mesmo. O culto em si não é para nós. A gente vem aqui cultuar a Deus. A gente não vem cultuar a gente mesmo, a gente não vem... E Deus nos dá direção através da exposição das Sagradas Escrituras. Para quê? Para que nós sejamos mais, né, filhos de Deus, ou seja, estarmos mais próximos a Ele, para que a gente possa levar isso além dessas quatro paredes.
Essa é a missão nossa. E não tem um sim e o não. Não, Deus não me deu isso daqui. Deus me deu de ficar aqui o tempo todo e não falar nada. Era um minuto, vamos sentar. Senta com o pastor e conversa isso daí. Né? Ah, mas eu não falo. Beleza. Sinais. Né? Ah, mas eu não faço sinais. Beleza. Se porte como um cristão. Ah, mas eu não ando. Oh, Jesus. Né? Tudo bem. Não tem problema. Né? Respire como um cristão. Ou seja, se você não tem desculpa para que você não saia daqui no domingo, numa IBD, porque você não termine de ler Romanos 10 e não saia para falar do Evangelho. Porque Romanos 10 nos confronta. Se nós somos salvos é porque a palavra de Deus chegou aos nossos ouvidos. E é disso que eu vou falar um pouquinho, se puder passar para o próximo. Como é que você fala da palavra de Deus? É simples. É só ir. Só vai. Mas como assim? Se eu não sei, eu não estou preparado. Então se prepare. Aqui é uma igreja, nós preparamos, mas mesmo que você não esteja tão preparado assim. Eu queria falar aqui da gente sair da nossa zona de conforto. E o que acontece quando a gente sai da nossa zona de conforto? Queria trazer um pouquinho do que Cristo fez com Cristo fez com um cara que vivia numa cultura de contramissão. É por isso que, entendi. Então deixa aqui que eu vou tentar ficar nessa linha da coisa daqui. Beleza, aqui tá bom? Boa. Eu vou tentar ficar quietinho aqui. Olha só, existe uma contramissão? Existe. Eu, quando cheguei a Cristo, eu tinha mais contra a igreja do que a favor. Beleza? Quem aqui acha difícil de falar de Jesus? Pensa agora numa pessoa que seria uma pessoa, em vez de você pensar num povo, pensa numa pessoa não alcançada, que você não alcançaria. Uma pessoa que seria difícil de você chegar e falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho e essa pessoa passar a frequentar essa igreja e se tornar um cristão e começar a sua caminhada com Cristo e ser salvo. Se cumprir o que nós lemos aqui. Pensa numa pessoa bem difícil, pensa num, um traficante. Quem? O prefeito da cidade. Esse é bom. O prefeito, as autoridades, né? Talvez um alcoólatra que a gente vê caído e fala, esse daqui não tem mais experiência, porque inclusive já não cognita mais. Está com as suas faculdades mentais comprometidas. O dependente de droga, o irmão que citou a Cracolândia. O usuário de crack. Um cara que talvez esteja usando droga há mais de 20 anos. É difícil de falar de Cristo para uma pessoa dessa. É difícil falar de Cristo para um professor de filosofia. Nada contra, eu gosto, fiz uma parte de filosofia na minha faculdade de teologia. Gosto muito, inclusive. Mas é difícil. É difícil falar de Cristo numa universidade, tanto pública como privada, nos dias de hoje. É difícil falar de Cristo, mas é impossível que Cristo faça a sua boa obra numa pessoa? Não. Então, o que aconteceu comigo? Eu queria trazer isso bem para o prático, né? Eu cresci na região aqui, na Zona Oeste de São Paulo, e bem cedo eu tomei decisões que me levaram para lugares não tão bons, né? Então, foi na escola que eu conheci uma droga, que era a minha droga de escolha. Eu sempre andei de skate, então o ambiente rua, urbano, né, sempre foi a minha área. Mas não foi na rua que eu conheci a droga, foi dentro da escola.
no intervalo das 9 horas da manhã. A droga que eu usei por muitos anos. Tem 2 tipos de droga. Conhecer, por que se faz congressos aqui? Porque para inserir conhecimento na igreja. Conhecer é poder, concordam? Beleza. Então, 2 tipos de droga de classificação primária. Os neurodepressores e os psicoativos. Tá? Neurodepressores são aquelas drogas que te deixam para baixo, né? A maconha, por exemplo. Eu não gostava da maconha. Porque eu já era bobão, né? Eu ficava mais bobão que eu era. Eu não conseguia falar, mano. Eu fumava dessas coisas pode falar na igreja? Então tá bom. Eu fumava, vamos abrir aqui o coisa. Eu fumava eu ficava aí, eu não conseguia, eu não desenvolvia um raciocínio. Andar de skate então, eu via meus amigos, eu ia para a pista de skate, isso na década de 70. Eu sou velho, né? Estou chegando nos 60 anos de idade, graças a Deus. E aí, eu ia para a pista de skate, fumava porque todo mundo fumava, porque às vezes você pensa que o jovem, ele está totalmente errado. Não, ele não está errado. Ele está procurando as coisas certas, talvez no lugar errado. Talvez do jeito, mas alguma coisa certa ele está procurando. E aí, eu fumava porque a galera toda fumava. Para pertencer. É a sensação de pertencimento. Todo homem e mulher precisa. Fazer parte de uma turma, de um clã, de uma gangue. Mas ele precisa se pertencer de um clube do livro. Sei lá. Não sei porque eu nunca fiz parte. Mas eu sentava, fumava com os caras levantavam e iam andar de skate. Eu não. Eu ficava ali, porque eu ficava marcando. Depois eu ia andar, eu tropeçava na calçada. Eu marcava. Né? Eu ficava esperando ficar melhor para poder voltar para casa, para meus pais não perceberem que eu estava muito louco. Essa era a ordem, né, de coisa. Beleza, só que aos 14 anos de idade, isso daí foi antes dos 14, aos 14 eu fui um dia para a escola, e um cara que eu conhecia que era mais velho, às 9 horas da manhã, falou assim: Brunão, você cheira cocaína? Ele falou em outros termos, né, na gíria daquela época. Eu falei: o que você vai responder? Moleque, 14 anos, cabeça de bagre. Né? Ele fala: claro que eu cheiro. Eu vou achar que um infeliz vai trazer droga às 9 da manhã para uma escola privada. O cara falou: então vamos no banheiro que eu vou botar uma carreira para você cheirar. E eu morri de medo, porque eu não tinha informação. Lembra que o tema nosso aqui é discipulado? Também tem a contra-informação, que é o inimigo número 1 do discipulado. Vamos manter isso na nossa mente aqui. Então, a contra-informação que eu tinha sobre a droga, o que os meus educadores e genitores me trouxeram. Ou seja, droga é ruim. Droga mata. Droga, se não fosse bom, não se chamava droga. Para, mano. Aonde está? Existe verdade nisso? Existe. Mas lá no fundão, lá no fim da linha do drogado. Droga é ruim, droga mata e droga vicia. Agora, ninguém me contou que no início, para um cara de 14 anos tentando se encontrar, cheio de vazios existenciais, cheio de questões que ele nem sabe o que é, que aquela droga poderia ser bom naquele momento e perigoso. E foi isso que aconteceu. Eu cheirei, achei que ia ficar muito louco e não fiquei. Aquele negócio me centrou, me colocou numa roda de pessoas que eu normalmente não pertenceria e fui aceito nesse meio. Só que o que acontece? O desdobrar disso daí, eu virei um viciado na primeira vez que eu cheirei? Não, eu virei um acolhido. Olha o perigo disso, um moleque de 14 anos, né? Cabeça de minduim, tinha um minduim, ainda tem, só um minduim que balança aqui dentro, né? E aí você pega esse garoto e bota numa situação, e, primeiro, contra-informação.
Meus pais estão errados e o meu novo amigo aqui está certo. Ah, moleque. Esse é o cara. Meus pais não sabem nada. Porque isso que um menino de 14, 15, 16, 18, 58... Não, estou brincando. Mas isso que um menino dessa idade, informação neural ainda, entende. Meus pais não sabem nada. Esse meu amigo aqui é gente boa, né? Naquela época, eu começar a usar, né? Gíria daquela época é ruim, né? Tô na crista da onda. É muito... Aí, hoje tô hypando, filho, não é? Melhorou um pouquinho? Não. Eu tô olhando para ela, porque ela é até mais jovem, então. Olha só, aquele dia decidiu minha vida. Uma decisão. Aí eu volto para casa, não virei um viciado, comecei a usar devagarzinho, aos poucos, sutil. E a gente vai com o fundo musical, não tem problema. Comecei a usar sutil, só que eu tinha uma característica. Eu era mais, talvez, jogado, despojado. Eu gostava de adrenalina, sempre gostei. E aí um dia os caras lá na minha vila falaram assim: vamos cheirar? Falei, vamos pegar? Falei, vamos. Só que na nossa vila o pó não era tão bom. Vamos lá? E no bairro do lado, que era mais perigoso, o pó era bom, só que era perigoso. Moleque, eu falei, cara, vamos buscar em tal lugar? Os caras falando, você é louco, mano, os caras vão te matar. Aí eu falei, não é um contrassenso? Como vão me matar se eu vou comprar? Eles vão perder, eles vão falir o negócio, né? Porque se eles matar todo mundo que vai comprar, eu vou lá comprar. Peguei 10 de cada um e fui comprar no lugar que era mais perigoso, que a droga era melhor. Voltei com mais poder, sabe por quê? Que eu podia, que eu tinha coragem, que os caras eram tudo uns borra-bota. Entendeu? Eu não falar, não usar no termo normal. Tudo uns medrosos e eu não. Aquilo vai alimentando algo dentro daquele monstrinho que foi se formando, né? E aos 16 anos de idade, eu comecei a ir lá buscar, 15, 16, eu ia lá buscar de bicicleta e trazia para o meu bairro. Buscar e trazia. Depois eu comecei a buscar e não pôr mais no rateio. E aí depois eu comecei a buscar e cobrar dos caras que eu buscava. O que eu virei? Traficante. Só que aí eu me viciei. Eu não conseguia mais parar. E no final dos anos 80 chegou uma droga nova no estado de São Paulo, mais especificamente na região do que o irmão está pastoreando, na cidade mágica de Oz, né? Em Osasco, Osasco tem... Vocês são pioneiros em várias coisas, cara. No hot dog, diz que o melhor hot dog é de Osasco. Mas chega final dos anos 80, um negócio que a gente chamava de casca, que hoje vem se chamar crack. E eu migrei daquela cocaína que eu usava, que já me dava muito trabalho, que já me botava dentro de cadeia, eu entrava e saía dentro de cadeia, e eu comecei a usar esse negócio aí, que o pessoal hoje chama de crack. A gente mesmo manufaturava, a gente mesmo fazia em pequenos laboratórios, dentro dos barracos. E eu comecei a fazer, usar e vender. Porque eu já não estava mais inserido no meu núcleo familiar, porque você vai perdendo tudo. A palavra diz que um abismo puxa outro abismo. E aí, para resumir tudo isso, foram 20 e poucos anos de drogadição ativa, no meio do pior do que o ambiente droga e crime pode proporcionar, porque sim, você vai... Olha só que lindo o ser humano, natureza adâmica caída. A gente consegue se piorar. A gente nasce ruim com pecado, concordam? Mas a gente tem o dom de piorar as coisas. Não existe índice da maldade. O índice da maldade, ele sempre aumenta.
Ah, mas o pior cara da face da Terra... Não, o pior face... Adolf Hitler. Ih, teve gente já que ultrapassou Hitler, ficou um moleque perto das maldades que já vieram nesse século. Então, o homem, ele consegue piorar. A gente vê isso em toda a Bíblia. O homem, quando ele se afasta de Deus, lançado à própria sorte, ele só galga desastre. Por quê? Porque isso daqui, é uma fabriquinha de meleca. Né? Tinha um teólogo que falava que a nossa mente é uma fabriquinha de ídolos. E é verdade. A gente afastado de Deus é perigosíssimo. E eu comecei a ficar cada vez mais afastado. Ou seja, eu nem sabia quem era Deus. E aí, depois de 20 e poucos anos, eu já não morava mais em São Paulo, porque eu estava foragido da polícia de São Paulo por causa de uma coisa que aconteceu aqui em Carapicuíba. Né? Se vocês quiserem procurar, 1997, um negócio que saiu no jornal de Carapicuíba, e eu fui acusado por aquilo. E aí eu tenho que sair do estado de São Paulo, foragido da polícia aqui, porque o que eu já fazia? Eu levava a droga de São Paulo para Santa Catarina. E aí eu fui morar em Santa Catarina, para continuar essa ponte, a minha vertente, né, de negócios e o meu cunho profissional. Aí eu vou morar lá e começo a me fundar cada vez mais. Cada vez mais eu vou me afundando. Só que um dia, numa das minhas vindas para São Paulo, porque lembra, eu falei que eu tenho 3 filhos, né? Os meus 2 filhos maiores, que são frutos de um casamento que não deu certo, por causa das drogas, porque é por causa que não tinha que dar certo mesmo. As drogas foram uma das coisas. Mas esses eu vinha ver meus filhos. Então, uma vez por mês eu vinha para São Paulo escondido para ver os meninos, para ficar pelo menos uns 2 dias com o menino. Porque eu podia ter uma ex-mulher, mas eu nunca tive ex-filho. Entendeu? Nunca. Tinha princípios que eu não deixei, apesar de drogado, o que fosse, eu não tinha. Eu sempre fui um homem meio das cavernas, entendeu? Meio Neandertal. Então, meu filho, eu vinha ver as minhas crias. Né? E aí, numa dessas minhas vindas, o meu irmão estava frequentando uma igreja de crente. Sabe essas igrejas de crente? Não sei se vocês já viram igreja de crente, já viu? Então, os caras tudo estranho. Pô, que gente esquisita, gente. Porque foi isso a contracultura. Foi isso que me contaram dos crentes. Crente, olha só, crente é tudo bitolado. O cara se converte, ele vira o quê? Fanático, suvaquinho santo. A Bíblia, e é verdade, porque tem muito crente que a Bíblia só está aqui debaixo do sovaco, né? E quando o pastor chega com o carro novo? Eita, tá pegando do dízimo, pastor ladrão, não é? E aí se a irmã não deu certo no casamento, sabe? Cheio de pecado. E o filho do irmão que está aqui, que não sei o que, se desvia. Aí, ó. É essas coisas que contam lá fora de vocês, da gente. Foi essas coisas. E as meninas, então? Eita, coisa feia é crente. Sabe por quê que me contaram lá fora? Me contaram que as minas, se liga. Desculpa o meu jeito de falar isso daqui, mas... As meninas, então, vira tudo bitolada. Elas vão para a igreja de saião. O saião lá embaixo, né? De coque. Aí elas não se maqueiam mais. Mulher vem para a igreja, não se maqueia mais, né? Não pode ficar usando muito adorno, né? E nem se depila mais, irmã. Imagina a crente dos 3 coques. Um aqui, outro aqui. Um bicho, um urso. O homem, o cara esquisito. A mulher virou um tribufu. O que eu quero fazer na igreja? Mas foi exatamente isso que me falaram lá fora, no lugar onde nunca ouviram falar de Jesus. Porque era lá que eu ouvia. Eu poderia ter sentido nominar tal ser, Jesus. Há 26 anos atrás. E aí,
Numa dessas minhas vindas para cá, o meu irmão estava namorando uma menininha do louvor, né? Ela e a irmã cantavam. E aí eles estavam voltando para casa, né? Essa moça, não a namorada dele, mas a irmã, ela tinha carro, e aí estava dando carona para eles, para casa dos meus pais, e eu estava lá. E aí eles comentaram, pô, o Bruno tá aí, a gente precisava ajudar o Bruno, né? Bruno é tão gente boa. Né? Aí essa moça perguntou, mas por que ele precisa de ajuda? Então, ele tem uns probleminha. Qual é a dele? Ele é usuário de droga. Ah, tá, mas... então, ele tem... E aí ela perguntou, porque ela estava voltando do trabalho, ela trabalhava no Bradesco, ali na Cidade de Deus. E aí ela perguntou, mas ele trabalha com quem então? Esse é outro probleminha, ele não trabalha, ele é traficante. Ele falou, mas, e ele mora aqui? Ele falou, não, esse é outro probleminha, ele não mora mais aqui porque ele está foragido da polícia daqui, mas vem ver os filhos do primeiro casamento. Essa moça, fica com a gente para a gente conversar com ele. Ela falou, não, que eu quero. Né? Com um cara desse, a mina da igreja, a mina crente, do louvor, aqui, né? Mina criada na igreja. Ela falou, não, eu deixo vocês lá e vazo. Só que quando ela deixou, eu estava ali na porta, na rua, esperando eles chegarem para a gente jantar. Aí eu falei, me apresentaram, né? Oi, tudo bom? Essa é a irmã da minha namorada, meu irmão apresentou. Eu falei, você não vai descer? Ela falou, não, eu estou atrasada, estou chegando do trabalho agora, tenho que correr. Eu falei, não, mas almoça com a gente, pá, não sei o que. Acabei convencendo a moça de ficar. E essa moça começou a se incomodar e orar por mim depois daquele dia. O Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, começou a incomodar a minazinha do louvor. Essa minazinha nunca tinha fumado um cigarro, você acredita? Na vida dela. Até me conhecer, não, tô brincando. Ela não tinha feito nada. Diz ela que o pior pecado que ela lembra que ela cometeu foi ter entrado com o carro na contramão. E depois que ela viu a placa, ela voltou. Eu falei, isso é pecado? Para ela era. Então ela não tinha um super pecado que dava para ver, né? E aí eu lembro que essa moça começou a orar, eu não sabia, eu voltei para Santa Catarina e comecei a me incomodar com tudo que eu fazia. Tudo. Com o tráfico, fui lá, peguei toda a minha droga, falei, nunca mais vocês vão me ver. Eu estou sumindo, do jeito que eu cheguei eu vou embora. Comecei a me incomodar com as pessoas que ainda me relacionavam ali. E eu lembro que um dia eu estava lá, usando droga no lugar que eu morava. Fazia uns 3 dias que eu tinha voltado de São Paulo, desse encontro que eu tive com o pessoal da igreja. Esse pessoal esquisito, que eu achava que era esquisito, né? E aí eu comecei a me incomodar a tal ponto que quando um cara com muita depressão ou um drogado para na frente do espelho e olha para ele, é porque algo importante está acontecendo na vida do cara. Quem aqui já teve depressão sabe que o espelho é o pior inimigo da pessoa. Né? A mesma coisa o dependente químico, o alcoólatra, o cara que está em pecado. Quando a gente vai para o nexo de causa, a gente estuda nexo causal. O nexo de causa de todos esses problemas, dependência química, a depressão, é o pecado. O afastamento de Deus. O afastamento de Deus. É criar novos ídolos. O meu problema é maior que Deus. A minha tristeza, Deus não pode resolver. O meu vazio, olha, se um filósofo chegou a essa conclusão, que existe dentro do homem e da mulher um vazio do tamanho de Deus, Dostoiévski, quando ele fala isso daí, ele acerta em cheio, ele só não acerta como preencher esse vazio, né? Esse vazio você só pode preencher com Deus. Aqui nós preenchemos nosso vazio. E é lá fora que nós damos sentido ao nosso vazio. Quando nós não tiramos, não nos esvaziamos. Porque a gente não tem como você acha que você vai esvaziar, vai voltar aqui de pneu murcho?
Não, você vai voltar para cá cheio de história para contar e falar assim: pastor, falei de Deus para um cara muito louco. Olha lá o cara lá, ó, no fundo do banco. E foi isso que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Depois de um mês, naquele dia, 2 dias depois, eu cheguei na frente do espelho e dei um grito. Falei assim: se você existe, Deus, se essa galera aí da igreja está certa, que existe mesmo um Deus, eu achava que não existia, por que você me fez? Por que você me fez, Deus? E pronto, voltei a usar droga. Mas depois de um mês eu não aguentava mais aquilo, vim para São Paulo e liguei para esse pessoal, que era um grupo de jovens de uma igreja, lá da minha região. Esse grupo de jovens, né, tinha me deixado o telefone, eu falei: olha, eu quero me encontrar, eu preciso de ajuda. Eu não aguentava mais, eu mesmo tinha me internado 15 vezes. Eu entrava e saía de cadeia. Eu tinha 32 anos, totalmente falido. Eu falei: eu precisava ver, a gente pode sair? Eles falaram: hoje a gente não pode sair porque a gente tem um culto lá numa igrejinha que a gente ajuda lá em Santana do Parnaíba. Você não quer vir com a gente? E essa moça falou assim: vem com a gente. Eu falei: a igreja, mano. Na hora que falou igreja, eu me lembrei de tudo aquilo, a crente dos 3 coques, o cara esquisito, bando de bitolado, pastor, né, que põe a mão. Me lembrei de tudo aquilo. Só que uma voz me disse assim: o que você tem para perder, Brunão? Olha a sua vida como tá. E eu comecei a pensar, eu falei: cara, é verdade. Da onde? Aí eu vou dizer para vocês, da onde essas pessoas que estão lá na rua, no vale da perdição, escutaram essa informação que nós crentes somos tudo isso. Eu escutei de uma pessoa que ouviu falar de alguém que disse que nunca foi à igreja, que nunca teve um contato com o Cristo, que nunca teve um relacionamento com o Criador. Ouviu falar que disse de alguém que nunca pôs os pés aqui. Sabe por que naquela noite eu fui para a igreja? Uma igreja pequena, nem instrumento tinha. Essas 2 irmãs estavam cantando capela aqui. E aí eu sentei lá no fundo, fui tudo, né, travado, fui armado para a igreja, irmão. É porque eu andava assim. Fui armado, sentei lá, fiquei quietão, mas me senti bem. Não sei por que eu comecei a me sentir bem. Senti paz aqui dentro. Não entendi, achei bonito as meninas cantando, não entendi nada da pregação, mas no final do culto, o pastor falou: tem alguém aqui que está cansado da vida que está levando e gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Isso foi há 26 anos atrás. Eu falei: eu quero entregar. Sem saber desses protocolos, pá, de igreja, né? Vem para frente, vamos orar. Eu falei: eu quero. Ele falou: vem aqui para frente que eu quero orar. Quando eu levantei, eu lembrei. E aí a gente vai lá para a hora dos salutos, irmão, né? Para a graça irresistível. A gente vai para aquilo que o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo não é aqui na igreja só. O trabalho do Espírito Santo é universal, a redenção é universal. Ele já estava trabalhando na minha vida, eu mal sabia. Eu achei que eu era um perdido. Mas todo perdido, ele tem que ser achado. Por isso que ele é chamado perdido, né? Senão eu teria me achado nas drogas, eu teria me achado no tráfico, eu teria me achado naquele mundo de perdição. E eu nunca me senti pertencente àquilo. Ele era temporário. Eu tinha que pôr algo mais, fazer algo mais, nunca era suficiente. E ali, nesse lugar, eu senti algo suficiente. Naquela noite, eu não sabia o que era, mas eu me lembrei do grito que eu tinha dado um mês antes, com a cabeça cheia de crack. Eu fumava 40 pedras por dia. Como alguém pode cognitar com 40 pedras de crack na cabeça? Só que naquela noite, aquele grito que eu dei,
eu fui ouvido. E aí, o irmão desceu da cabine de som, eu ia passar para o próximo. Daqui a pouco ele muda lá. Então, o sair e ir, eu enquadro aqui aquela... só tu que eu não trouxe o negocinho, né? Ele saiu na hora que eu ia... Tá tudo certo. Aí, o sair e ir da zona de conforto foi o sair e ir dessa menina. Ela falou de Cristo para um improvável. Essa menina, que nunca tinha feito um curso de evangelismo, ela cantava na igreja. Ela não saberia dizer o que é, quais são os efeitos devastadores da droga, o que um criminoso pode fazer. Ela não sabia isso na prática. Ela simplesmente orou por mim. Falou pouca coisa de Cristo, orou e falou: quer ir para a igreja com a gente hoje à noite? E aí não é que eu queria, eu não tive como falar não, porque a graça, ela é irresistível. Essa menina, ela se chama Patrícia, e eu casei com ela. Ah, moleque! Porque eu podia ser louco, não era burro. Tem duas classificações também de gente, né? Os loucos e os burros. Eu era louco, burro não, né? E eu casei, sou casado com a Paty há 25 anos. A gente casou, conheceu um pouco e se casou. E foi muito louco. Então ela saiu da zona de conforto dela e foi. Próximo, aproxime-se. Não existe evangelismo sem aproximação. Não tem. É muito legal o evangelismo digital? Pra dedéu, eu gosto, eu acho bonito, não sei o quê, né? Mas no meio do evangelismo digital, você vê um monte de porcaria também. Porque a igreja pode produzir um evangelismo digital bom, um conteúdo bom, mas você vai cair lá no algoritmo. E a pessoa que vai ver aquele evangelismo digital também vai ver outras vertentes. A gente ganhou muita gente por causa da pandemia, de outras igrejas, por conta do evangelista algoritmo. Quem não conhece o evangelista algoritmo, conheça. É aquele que joga conteúdos relacionados. Ou seja, o cara acabou de ver uma pregação da CCB, coisa que ele não poderia fazer antes da pandemia. Aí ele vê o ancião dele falando, depois que cai a chamada do ancião, entra lá, tio Nicodemos, né? Hernandes Dias Lopes, né? E o Ded Stutz. Entrar esses caras, porque são conteúdos relacionados. E aí o garoto, a família que estava ali em casa e não tinha quem falasse, não, isso daí não pode assistir. Eles faziam o quê? Assistir. Hoje a gente tem uma evasão na nossa igreja de pessoas que realmente tiveram acesso à palavra de Deus. Né? E não existe, se não fosse essa menina chegar perto de mim e falar da igreja, mostrar que a igreja não era aquilo, se não fosse eu colocar os pés num lugar desse e ver que vocês não eram uma aberração, e a aberração era eu, a aberração era eu, né? Que vocês estavam limpos e o sujo, o julgador, o sem conteúdo era eu, que vocês estavam certo e eu estava errado. Sem aproximação não tem evangelismo. Então, igreja, aproxime-se. Pode passar para o próximo. Obrigado. Outra coisa muito boa. Ouça. Ouça. Sabe por quê? Porque aí eu fui para a igreja. Aí o que aconteceu com o Bruno? Com aquele cara tudo esquisito, todo estragado. Tudo estragado. Ele chega na igreja, e aí o que você faz com o Bruno na igreja? Filho, é embaçado. Sabe por quê? Porque eu não conseguia ficar parado, porque aí eu parei de usar droga, beleza? Que já foi muito difícil, eu nunca tinha conseguido parar, e eu parei de usar. Milagre aconteceu. Eu comecei a andar com pessoas diferentes das pessoas que eu andava. Eu mudei hábitos, lugares e pessoas. E eu entendi que Deus, quando eu me levantei, aquela pergunta naquela noite, eu me lembro muito bem o que aconteceu. Quando o pastor falou assim, vem para cá que eu quero orar por você, eu comecei a chorar.
vagabundo de rua. Começou a chorar e algo me lembrou do que tinha acontecido no banheiro um mês atrás. E algo me dizia dentro de mim, daquele vazio existencial, então preenchido: você foi feito para isso. E aí um cara totalmente contra, né, a tudo isso passa a ser a favor. A gente vê Paulo do cair do cavalo. Em 3 dias ele falou, entendi. Eu em um dia falei, entendi, é isso. E aí eu passo a vir para a igreja e eu passo a ser ouvido. Vocês me deram cor. Não falo dessas daqui, que é tudo tatuado, mas vocês não fizeram tatuagem em mim. Mas é assim, vocês me deram cor, vocês me deram textura. Vocês me tiraram da insignificância, da invisibilidade das ruas. E me deram valor. As pessoas me ouviam. E aí, Brunão, sabe o que acontecia comigo? Durante a semana, meu telefone tocava. Tinha acabado de começar a andar com a galera da igreja. Eu tocava, eu via a galera da igreja. Ô, Brunão, beleza? Beleza. O que você está fazendo? Não, estou no trampo aqui. E depois do trampo? Ah, não sei, acho que eu vou para casa. Ô, você não quer sair para comer pizza com a gente? Aí tá. Mas vocês me ligaram para... Não, a gente só te ligou para saber como é que você estava. Pá, maluco. Eu tenho importância. Eu importo para alguém. Eu existo. Eu não sou mais um destruidor. E eles começaram a me escutar. E o melhor de tudo, eu comecei a falar. Diz que dor partilhada é dor dividida. Isso se chama evangelismo. Isso se chama discipulado. Eu tive um pastor que teve uma paciência de Jó mesmo, de escutar todas as abobrinhas que eu falava quando eu cheguei aqui. E falava um monte. Quando eu falei para ele, né, ô pastor, ele pregou sobre, e o pastor que me recebeu era desse tamanho assim, gente boa pra caramba, pastor João. E eu, toda vez que eu entendia, às vezes que eu entendia a palavra, eu vinha questionar a palavra com ele. Né? E um dia ele pregou sobre santidade. E eu tinha pedido a Patrícia em casamento. Eu vou casar com a mina. Né? Boa. E aí eu falei, sobre santidade, aí eu fui lá na frente e falei, pastor, essa parada de santidade na Bíblia é meio relativo. Ele falou, como assim? Não é. Como assim que eu não posso experimentar antes do casamento? Tem criança aqui? Não, né? Criança dormiu. Eu não posso experimentar antes do casamento? Ele falou, não. Mas eu vou casar com a mina. Ele falou, então casa. Eu falei, mas como é que eu vou saber? Eu acho que está errado isso daí. Você sabe o que ele fez? Ele bateu assim, tinha acabado o culto, ele bateu nas minhas costas assim. Falou, Brunão, do seu jeito dá certo? Continua a fazer do seu jeito. Virou as costas e saiu andando. Infeliz. Filisteu, incircunciso. Eu já não sabia xingar em cristianês ainda. Eu não sabia do glossário da nossa turma. Então, eu xinguei mesmo daquele outro nome. Mas eu falei, como assim o cara me falar um negócio? Bateu nas minhas costas. Aquela voz me apluma até hoje. Quando eu quero estar certo em alguma coisa. Do meu jeito dá certo. E ele foi atender outro casal, eu falei, vou matar ele, tá ligado com quem que ele estava. Aí sobe aquele, né? E depois o Espírito Santo, com aquela doçura, aquela ternura, minha esposa fala que ele é fofo, né? Ele chegou para mim e falou assim, o cara tá errado. O que você fez até hoje que deu certo? Aí eu calei minha boca. Aí eu fui lá para minha esposa, eu que nesse dia eu estava dando carona para ela, fui levar ela para casa e falei assim, esse é o último dia que a gente anda sozinho no carro. Ela falou, por quê? Falei, porque eu quero casar com você em santidade. Discipulado. Eu quero ser um homem de Deus. Eu não quero transformar isso no meu casamento. A gente não está casando para ser feliz, a gente está casando para unir a nossa missão em uma só. Então, eu vou casar.
do jeito que a Bíblia fala. Vou falar para você, foi difícil para Dedé. Ai, tem um moleque ali. Mas, de boa, irmão. Aí, e aí, mas eu tô entendendo lá. Aí, vamos lá. Eu casei, e eu vou te falar uma coisa, para ela também, que tinha tido, antes de vir para a igreja, experiências, e eu nem se fala, não tive experiência, eu tive aberrações, né, na área sexual. Aquilo foi como se eu tivesse começado do zero, como se eu tivesse tido um casamento em santidade e virgem. Amém. Foi a primeira vez, né? E foi lindo. Eu me lembro na noite de núpcias, quando casei com a Paty, que quando a gente se aproximou da cama, um olhou para o outro com um jeito... mó vergonha. E é verdade, não sei como é que foi com vocês. Lembra aí, vai. Mas comigo foi uma vergonha, eu não conseguia nem olhar para ela direito. Aí, de repente, os dois falaram juntos: vamos orar? E cara, antes da consumação do ato, nós oramos. E nós colocamos Deus em todas as áreas da nossa vida. Discipulado. Escuta ativa e fala passiva. Aquele pastor naquela noite que me aplumou, ele não me deu um baile, poderia ter dado, com toda razão, uma surra de Bíblia. Ele falou: tá certo, o seu jeito, faz desse jeito. Se puder passar por 4, valeu. Olha só, guia. Aí eu comecei a andar com esse grupo de jovens, e esse grupo de jovens, por incrível que pareça, começou a andar comigo. Era difícil eu vir para a igreja, porque eu ficava na igreja, eu tive síndrome de abstinência por mais de 1 ano. Eu sentava nesses bancos aqui, e eu tinha dores, eu tinha cãibra no abdômen, eu não sabia que dava para ter cãibra. O músculo do abdômen encavalava. Eu tinha cãibra na parte posterior da coxa. Então imagina alguém sentado nisso daí fazendo assim, né, no meio do culto. E puxava, e travava. Né? Tá baixando, vamos orar. As tiazinhas do coque lá atrás, assim, de mim. E elas ficou por muito tempo. Mas tá tudo certo. E aí, eu tinha cãibra, eu suava, porque eu chegava a ter picos de 39 graus de febre na abstinência do crack. E quando tudo isso não estava acontecendo, quando eu não tinha cãibra, quando eu não estava com febre, quando eu não estava incomodado, quando eu não estava suando, eu dormia, porque eu tinha paz. Eu dormia no culto. E o que os irmãozinhos faziam na hora que eu dormia? Deixa o cara dormir, mano. E eu dormia lá junto, porque os jovens antigamente sentavam tudo junto, né, num canto na igreja. E eu dormia, os caras deixavam eu dormir. Mó bênção. Aí eu acordava com o meu próprio ronco, porque quem nunca que dormiu na igreja? Né? Joga a primeira pedra. Né? Quem nunca que naquele culto abençoado que a voz vai ficando distante, deu aquela engasopada? Dá, filho. Né? Dá aquela arranhada, aí você tosse, né? Arrasta o sapato, vai tentar dar desculpa de algum jeito. Acontece. E aí esses jovens começaram a me acompanhar, me explicar o que era tudo aquilo. Falaram assim: a gente tem um curso aqui que se chama Escola Bíblica Dominical, você não quer aprender mais? Vamos! Eu falei: caramba, mano. É isso. E se a gente for na Bíblia tentar entender essa palavra guie, na maior parte das vezes na Bíblia, ela provém de um verbo do grego que é o odus. E o odus, a gente vê isso, sabe quando? Quando é pregado o evangelho para o eunuco. Felipe chega para o eunuco e ele odus a escritura. Ele explica a partir de Isaías, né? O Redentor que tinha que vir veio, que morreu, mas a morte não deteve. Jesus. Ele explica numa jornada de carruagem, não sei quanto demorou, mas não foram minutos, talvez uma jornada de caminhada. Ele sentou ali,
e explicou para aquele cara. Aquele cara que também era um excluído da sociedade pela cor da pele, por ser eunuco. Vocês sabem o que é eunuco, né? Um cara que não... que não cortou. Porque ele servia no harém, né? E também por um cara ser de alta posição. Então imagina, um cara de uma cor diferente daquela cor, porque ele vem da Etiópia, diferente da cor predominante, que era um marrom, um cara era bem mais escuro, e a gente faz isso, vai. Ah, nossa, tem o mais branco, menos branco, mais preto, menos... Ô, maluco do céu, quanta coisa a gente faz, né, para distinguir, afastar. E aí, aquele cara que também era eunuco e não poderia nem entrar no átrio das mulheres, ele não poderia pisar nem para cima do portal da sinagoga, ele tinha que ficar lá para fora e escutar a mensagem lá de fora, entregar as suas ofertas, tudo ali do lado de fora, para um pessoal que estava lá para receber esses caras impuros, né? E esse eunuco, que também era rico para dedéu. Aí mais uma coisa que distinguia. O cara vem aqui e ainda esbanja. Ricão. O cara era o ministro da fazenda da Etiópia, um dos países mais ricos daquela época, que era governado por uma mulher. Eita, quanta exclusão, né? Dá para hoje em dia, né? Era o excluído dos excluídos. Imagina naquela época. E aí esse cara fala, Felipe fala do amor de Deus, fala do plano de salvação. E ele, né? Esse guia é como um guia mesmo de turismo. Quando você compra uma passagem, alguma coisa, você compra com uma agência de viagem. Essa agência de viagem não vai com você no lugar. Ela não vai com você lá para Aracaju. Ah, não. Aí quando você chega lá, no Cânion do Xingó, né, tem um guia, que é um nativo, que fala assim, esse barro é dessa cor por causa disso. Você fala, né? Aqui não é natural, são falácias. Ele vai falar tudo. Isso que se aproxima, é pegar na mão da pessoa e falar, aqui a igreja é assim. Quando essa pessoa chega aqui, é um guia, nós temos que guiar essa pessoa. E falaram, tem uma EBD, que é a escola bíblica, vem. E eu comecei a frequentar, em 3 anos que eu estava nessa igreja, eu fui para fazer o curso de teologia. Eu entendi meu chamado. E a minha esposa junto comigo. Fomos fazer teologia. Nos formamos junto em teologia. Em 2007 eu já pastoreava jovens. Aí o que acontece? Eu pastoreando jovens em 2007, eu volto para a cadeia. Porque pastor é tudo ladrão. Oh, meu Deus. Eu voltei para a cadeia por causa de um crime que supostamente eu estava envolvido em 1997, 10 anos antes daquele momento. E voltei para a cadeia. Eu fui fazer um perca extravio na delegacia de Barueri aqui, e o delegado falou, pastor, tem um mandato de prisão de 10 anos atrás, o que eu faço? Falei, tu me prende e eu vou pregar na cadeia. Então tá certo. E voltei para a cadeia. Entendeu? Fruto do pecado. Só que como eu voltei para a cadeia? Eu voltei pastor, eu voltei cristão, eu voltei missionário. E eu entendi, Deus, se eu estou aqui... Você viu Paulo? Mais ou menos. Mas se eu estou aqui é porque sinto da vontade de Deus, senão Deus não permitiria. Ele falou, por que você me permitiu que eu viesse aqui? Eu até fiz isso no primeiro dia de cadeia. E eu fiz outros argumentos com Deus lá. Você me deu uma família, uma mulher que não tem nada a ver. A Patrícia, é de Alphaville, mano. A Pati é Pati, o nome condiz a pessoa. Ela é Patricinha. É doida, mas é Pati. Né? Então, você visse a Pati na fila do Jumbo, a coisa mais engraçada. Jumbo, quem não sabe, é levar as compras para o preso, dia de visita. A Pati na fila do Jumbo, maluco, era sei lá, ela não combinava com aquilo. E ela levou, e o primeiro dia que ela foi, ainda ela voltou do banco, ela estava com um taierzinho, bonitinho, lembra até hoje, caque, né? Com um sapatinho capodarte. Tudo bate. E com as sacolas que ela comprou, porque eu estava num CDP, Centro de Detenção Provisória, com as sacolinhas do Pão de Açúcar.
A mulherada ficou olhando e falou, da onde veio essa perua? Né? E foi o que falaram. Da onde veio essa perua? E o pior é que as sacolinhas do Pão de Açúcar são transparentes. E deu para ver que ela comprou queijo Filadélfia para mim. Todo mundo viu o que estava lá dentro. Né? Torrada, né? Integral com grãos, que é o que eu gosto. E ela me levou isso daí lá para cadeia. Quando eu cheguei lá, falei, não, Filadélfia não, margarina. Traz qualquer bagulho, mas não parece, porque parece que você está ostentando, né? Só que a primeira vez julgaram ela, a segunda vez eu já era o pastor lá dentro. Foi lá que começou a minha história com capelania carcerária. E é uma outra história. Se vocês quiserem ver, vocês vão no YouTube. Tem aula liberada lá pela PECOM. Tem 8 aulas de capelania carcerária. Eu dou aula também no Seminário Teologia no Simonton, lá do Rio de Janeiro, onde a gente dá aula de capelania. É uma grande história. Quer ver também? Tem a minha história no YouTube. Vai lá. Tem o meu Instagram. Depois vocês vão ver tudo. Mas tudo isso para falar no que? É possível. Missão é possível nos lugares mais difíceis. Dá para mudar o próximo? E a gente vai terminar. Seja criativo. O que você pode fazer na sua comunidade? Você vai ter mais palestras aqui. Você vai ter mais tempo para pensar. O que você pode fazer na sua comunidade? Pode passar para o próximo. Talvez não vai dar para ler isso daqui. Mas isso daqui é uma ata de reunião da Igreja Presbiteriana Central de Curitiba para sair para um evangelismo. Nós fizemos um workshop de evangelismo urbano e depois eles fizeram essa ata para pós-evangelismo. Então aqui tem várias coisas, como receber, acolher, como acolher. A gente, vamos lá, vamos ser sinceros, a gente está pronto para acolher as pessoas que vêm da rua? Não está. Vocês estão prontos para receber um traficante gemendo lá no fundo, né? E gemer de dor mesmo? Não está. Vocês estão prontos para receber um trans? Nós não estamos prontos para receber um gay que se assume gay e se entende como gay. E está tudo certo. O meu problema não é contra ele e não é com ele. Então, eu não entendo dessas problemáticas do dia de hoje, hein? Eu posso ser meio para frentex, assim. Para frentex já dedura também. Não. Bom, aí eu posso ser um pouco para frente, me dar bem com um adolescente, com um público jovem, mas eu não entendo, eu sou dos anos 60, eu tenho que lembrar disso daí. Mas quando eu não entendo uma coisa, a igreja me ensinou o que eu tenho que fazer, e um pastor muito, muito, muito simples me ensinou. Ele falou assim, Bruno, quando você não entende uma pessoa, ou a situação que ela está vivendo, você põe a cara no chão da igreja, sabe por quê? Porque esses tijolos aqui é o piso da igreja. E eles se chamam amor. Falei, caramba. A igreja é construída acima de um piso, e o piso tem que ser amor. Então, se eu não entendo a pessoa, eu vou fazer o quê? Amar a pessoa. Ponto. Ponto. Eu vou amar aquela pessoa do jeito que eu amo um irmão que eu acho que é normal. E se achar que é normal é relativo. Né? Porque você tem na igreja duas classificações de pessoas. Né? Os loucos, lembra? E os que não sabem que são loucos. É todo mundo doido. A igreja é um bando de doido tentando se arrumar. Olha pra gente. Você teria escolhido a pessoa que está do seu lado no banco para se converter? Se você fosse o cara que vai escolher? Você teria se escolhido? Não teria, né? A gente tem que olhar com uma lente diferente. E essa lente é a lente de Deus. Pode vir no próximo contato. Nós vamos terminar aqui. Esse QR Code, se der para pegar, legal. Se não der, eu vou passar depois esse material. Eu peço para o pessoal mandar por coisa. Esse QR Code, você tem um Linktree que vai lá. É o meu QR Code de capelania carcerária. Tá? Ali tem um pouco... não assustem porque tem o estatuto do PCC. Tá tudo certo, pode ter. Você vai carregar no seu celular o estatuto da facção criminosa, né? Maior facção, uma das maiores do mundo. Hoje... Olha aí que coisa, né? Os caras conseguem piorar o índice, o cara consegue se piorar.
ela é arrolada como organização terrorista pelos Estados Unidos. Então, lá você tem uma aula, um workshop de capelania carcerária, você tem estatística, estudo de campo, né? Vamos lá, estatística. Vocês querem missões na cadeia? Olha só, alguém conhece alguém que está preso, alguma família que está presa? Você, quem mais? Uma família de alguém que está preso? Só ele? 2? Você conhece? 3? 4? Beleza. Esse cara, essa pessoa que você conheceu e você pensou, agora está presa, certo? Ela está onde? Ela está na terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil. Estados Unidos, China e Brasil. Ok? Tá, mas ela está presa? Só tem vagabundo lá dentro. Eu não estou lá para julgar, não sou juiz, graças a Deus. Aquelas pessoas que estão presas já foram julgadas. Né? Só que tem uma estatística que diz, isso diz respeito a nós, igreja, que 60% daquelas pessoas hoje presas, privadas de liberdade, no sistema carcerário brasileiro, se identificam, ou seja, no questionário de ingresso, né, na matrícula deles, ele se identifica como crente, evangélico. 60%. Sabe o que quer dizer isso? A nossa população carcerária é de 1 milhão de presos. Nós estamos falando de 600 mil pessoas nesse momento. Estão perguntando, por que você deixou isso acontecer? Por que você me fez, Deus? Por que eu sou assim? Por que eu saí da igreja? Eu nunca deveria ter saído. Eu devia ter escutado a minha avó. Devia ter escutado o meu pai. Eu não devia ter saído da igreja. Ou eu devia ter ido para a igreja, porque ele se reconhece evangélico, mas nunca pisar numa igreja. Então pensem nisso. E eu queria encerrar tão somente com esse comentário. Esse serviu de algo prático, talvez a gente não entrou em... E não dava. Eu fiquei pensando, o que eu vou trazer para a igreja? Eu tenho que trazer algo para falar de missões, para falar de discipulado, algo que realmente tenha dado certo. Quer dizer, eu acho que eu dei certo, né? Então, e os caras, maluco, hoje eu sou, né? Eu sou pastor na igreja. Olha, quem podia pensar 25 anos atrás, se você chegasse para mim e falasse, vou ler o seu futuro. Daqui a 25 anos serás um reverendo da igreja presbiteriana do Brasil. Eu falo, você está usando a droga errada, irmão. Usa essa minha que eu vendo. Eu já ia te vender um negócio bom. Porque é verdade. Quem podia imaginar? Quem podia imaginar que eu seria achado? Cristo, nem nós. Cristo. Quem podia imaginar que você seria achado? Sabe por quê? O meu pecado e o seu pecado estavam nos levando para um único destino. Não quer dizer que eu era mais pecador, você menos pecador. Mas o destino era o mesmo. Inferno. Né? Eu ia para lá, certeza. Tanto que eu me converti aos 32. Depois eu falei, o que eu vou fazer? Eu achei que eu ia morrer aos 30. Sobreviver mais 2, agora ainda tem a salvação, talvez nem morra tão cedo, o que eu vou fazer da minha vida? Foi fácil, né? Eu fiquei aqui, todos os dias eu vinha para a igreja, todos os dias, não interessava se ela estava aberta, fechada, eu vim aqui, eu não sei se vocês se incomodam com isso, mas banco para mim me dá torto, me dá aflição. O crente, depois eu aprendi, crente não sabe fazer. Crente não sabe endireitar banco. Tudo fora de padrão. Os quadros, se existe quadro na igreja, tudo torto. Né? Quadro de aviso, nossa, que poluição visual. Eu tinha que endireitar os cartãozinhos dos quadros de aviso. Eu era meio sistemático. Aí virou toque. Aí virou meio que um toque bom. Porque eu fui arrumar a igreja, fui limpar banheiro. E era isso que eu fazia. E eu amo fazer isso até hoje. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. E esse apelo. Ninguém aqui, né, é tão rico que não possa ganhar um pouco mais, ninguém é tão pobre que não possa dar algo para alguém. Então vocês aqui, ninguém aqui é tão teólogo que não precise ir para a rua, e ninguém aqui tem falta de teologia que não possa falar do amor
de Deus para ele. São Francisco de Assis dizia: é necessário que se pregue a palavra de Deus. Não é preciso que se pregue a palavra. Se necessário for, use palavras. A sua vida tem que ser uma missão. Nós somos missionários por constituição, por decreto real e não por vontade. Que Deus abençoe. Eu queria terminar com uma oração, se vocês me permitirem. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. O Senhor, Pai, nos traz para um congresso missionário para falarmos do que o Senhor continua fazendo. Nós nos maravilhamos quando lemos as Odisseias de Atos, quando a gente mergulha nesse RPG, essa aventura, esse game que é o livro de Atos, e nos deliciamos com escapadas miraculosas, pessoas improváveis se convertendo, toda uma igreja, uma população. Ah, Senhor, quanta aventura! Mas o Senhor é o mesmo. E nós estamos vivendo essa aventura, nós que estamos na rua vivemos essa aventura diariamente. Senhor, o Senhor nos colocou num campo missionário frutífero, ou seja, a família onde estamos, a escola onde estudamos, o trabalho onde trabalhamos, a igreja onde congregamos. O Senhor nos colocou porque o Senhor manda em nós. E nós sempre queremos estar no centro das tuas vontades. Transforma, Senhor, se há algo errado em nós, se há algo fora da Tua palavra, ou algo fora da Tua vontade para com a nossa vida, transforma nesse dia, Pai. E nos dirige, Senhor, de glória em glória, de vitória em vitória, para a honra e glória do Teu nome. E que o Senhor sempre seja louvado. Em nome de Jesus. Amém.